Então, gostaria que vocês relembrassem que a gente não nasce com todos os seios. Nós temos 4 seios, né? Maxilar, etmoidal, esfenoidal e frontal, direita e esquerda, né? E a gente nasce apenas com o seu maxilar aerado e um pouco do etmoidal aerado. O esfenoidal só vai aerar por volta dos 3 anos e o frontal por volta dos 5 anos. Isso é muito importante porque, eventualmente, vocês podem solicitar alguns exames, e tanto tomografia de crânio como tomografia de seios da face, e eventualmente vocês podem não ver esses seios, mas isso é normal dependendo da faixa etária. E eu vou falar um pouquinho das radiografias, porque é uma coisa que cai bastante em prova de residência, tá? Então, existem 4 incidências de radiografia: Walters, Cadwell, Perfil e Hitz, tá? Walters é essa incidência mento-naso. Perceba pelas imagens que a pessoa, quando vai fazer essa incidência, ela encosta o queixo e o nariz no filme, tá? Então, por isso que é mento-naso, tá? Então, essa incidência é a melhor incidência para ver seu maxilar, né? Como é que eu decoro isso? É meio bizarro, né? Mas Walters com W e o mento, né? Maxilar, a gente pensa o contrário, tá? Só virar o W e o W se transforma em M de seu maxilar. Outra incidência bastante solicitada é a Cadwell, que mostra justamente os seus frontais, tá? Então, a pessoa vai encostar no filme a região naso, tá certo? O occipito frontal, é outra forma de chamar. Perceba que aqui nessa situação a gente consegue ver a região do zigomático, né, que está assinalada aqui, tá bom? Então, essa região, ela vai te ajudar a você achar que essa incidência é Cadwell e não é Walters, tá certo? Então, olha pro arco zigomático, tá bom? O perfil é uma boa incidência para a gente avaliar células etmoidais e os seus esfenoidais, tá? Porém, ele não vai dizer a lateralidade, se é direito ou esquerdo. E por fim, existe a incidência HITS, que é a submento vertical. É uma incidência que é muito pouco feita, tá? Então o paciente ele precisa fazer uma hiperflexão aí da cabeça, né? Do pescoço, aliás. Encosta a alta convexidade no filme, tá? E a gente consegue ver bem os seus esfenoidais. Os seus esfenoidais é o que seria essa seta branca aí, tá? E falando um pouquinho de sinusites. Sinusites, pessoal, vocês vão encontrar algumas diferenças de nomenclatura entre os livros, tá? Mas as sinusites, elas podem ser consideradas como agudas, subagudas e crônicas. Aguda seria quando a gente tem sintomas inferior a 4 semanas. Subaguda, entre 4 e 12 semanas. E crônica, superior a 12 semanas, tá? Alguns livros, inclusive um livro importante que a gente tem aqui no Ceará, do Dr. Sebastião Diógenes, ele não põe essa subaguda. Então, para ele, seria aguda até 12 semanas e crônica a partir de 12 semanas, tá? Então, assim, aguda barra subaguda, a gente vai depender muito do médico que vai classificar dessa forma, tá bom? Esse desenho esquemático ele é útil para vocês perceberem a diferença do lado normal para o lado alterado, né? A sinusite o que seria? Seria inicialmente um processo inflamatório que vai cursar com edema, né? Espessamento do revestimento mucoso e além disso pode cursar com secreção, tá? Perceba aí que secreção com pus. Isso daí costuma dar dor no local onde está com a sinusite, tá certo? Pessoal, paciente, vamos dizer que chega para você um paciente com bastante dor na face, né? Que tá com gotejamento pós-nasal, tem coriza e tem história já de sinusite anterior, atualmente está com febre, nariz entupido, sentindo congestionado a face. O que eu vou fazer para esse paciente, pessoal? Eu preciso pedir algum exame de imagem? Não preciso, pessoal. Não preciso pedir nada. Eu posso tratar esse paciente. E é o que eu devo fazer. Eu devo tratar com antibiótico, tá? Eu peço raio-x para esse paciente? De forma alguma, tá? Não preciso pedir raio-x de seios da face para ninguém.
Inclusive, eu brinco que esse exame deveria ser banido, tá? Porque a gente vai pedir raio-x, muitas vezes não faz sentido, porque a clínica é soberana. Então, se o paciente está com essa história, fechou, é sinusite. E se o paciente começou a tratar com antibiótico e não melhorou, daí eu tenho indicação de fazer um exame que vai me ver as complicações da sinusite, que seria a tomografia de seus da face, tá certo? Quais são os sinais radiológicos? Redução global da aeração é uma forma da gente ver no raio-x, que às vezes o raio-x, ele, além de tudo, ele pode ser um pouco impreciso. Espessamento do revestimento mucoso e presença de secreção. Então, imagine que vocês estão vendo a radiografia desse ser humano, né? Não deveria ter pedido, mas a pessoa caiu no conto do vigário e acabou pedindo. O médico pediu a radiografia para o paciente, né? Como é que eu sei que isso é sinusite? Observe que tudo que está do lado direito, o seu maxilar direito, ele está espessado, né? A redução da aeração global no seu maxilar direito, como também no seu frontal direito em relação ao esquerdo. O seu frontal esquerdo e o seu maxilar esquerdo também podem ter espessamento do revestimento mucoso. Eu fico achando que nesse caso até tem, tá? Qual é a incidência que foi feita aí? Essa incidência é a Walters, tá? Que é para ver seus maxilares. A gente não tá vendo arco zigomático aí. Outro paciente, pessoal, olha a diferença, né? Seu maxilar esquerdo, espessamento do revestimento mucoso, né? Parece até que faz um pouco de nível hidroaéreo. E o seu maxilar direito tem espessamento do revestimento mucoso, tá? Seus frontais com redução global da aeração. Então, esse paciente deve ter sinusite, né? Maxilo bilateral, mais evidente à esquerda, tá? Outro caso, esse caso aqui, pessoal, a gente está olhando os seus maxilares, né? Seus maxilares estão velados. O que é que significa velado? É quando você está completamente obliterado, o seu está completamente ocupado por secreção, tá? Praticamente não tem ar aí dentro. Mais exemplo de espessamento do revestimento mucoso dos seus maxilares, né? Sendo que o seu maxilar direito, ele parece que faz um pouco de nível hidroaéreo, tá? Aí assinalado nessa linha, tá bom? Mudamos a incidência. Essa incidência não é mais Walters, essa incidência é Cadwell. Como é que eu digo isso? Porque eu tô vendo o arco zigomático, tá bom? Então, observem, olhem para o seu frontal desse paciente. Seu frontal direito tem inclusive formação de nível hidroaéreo, além de espessamento do revestimento mucoso. Isso tudo, pessoal, é sinusite aguda ou crônica agudizada. Eu não consigo dizer se ela é aguda ou crônica apenas por isso, porque a partir de 12 semanas é um tempo muito pouco para eu ter alguma alteração de imagem, tá? A gente geralmente a partir de 2 anos de sinusite, a gente começa assim a ter alteração. Mas antes disso, a gente não consegue dizer. Então, eu preciso dizer a clínica do paciente. Preciso dizer que ele está há 2 semanas com a queixa, ou que ele já está há 4 meses com a queixa, para você mudar o seu diagnóstico radiológico, né? Apesar de que a imagem vai ser semelhante. Então, o perfil ele pode ajudar, né? Nesse caso também mostrando o nível hidroaéreo frontal. Outro achado muito comum que vocês podem encontrar nos seus da face é o osteoma. Essa imagem aí, isso é um tumor benigno, né? Isso pode ter relação com doença inflamatória intestinal, eventualmente até tumores familiares intestinais, tá bom? Mas, de maneira geral, isso não traz nenhuma repercussão. E aí, finalmente chegamos num caso onde o paciente ele tem espessamento da parede óssea, né? Então, observe que o seu maxilar esquerdo, a parede óssea dele é espessada. E isso é um critério diagnóstico para eu dizer que esse paciente tem sinusite crônica, tá? Só que isso só aparece por volta de 2 anos de inflamação, tá bom? Então, assim, é muito raro. O mais comum é o paciente ter sinusite crônica e eu não ver nada, né? Porque a partir de 12 semanas é sinusite crônica, tá bom? Mas aí, no caso, eu tô vendo um espessamento da parede,
do revestimento do seu maxilar esquerdo, né? E tá um osso, né? A parede óssea tá bem espessada. E a tomografia? Tomografia é muito mais fácil de eu encontrar alterações, né? Então, aqui é um corte coronal, né? Eu tô vendo uma tomografia normal. A melhor janela para eu estudar seios da face é a janela óssea, tá bom? Porque é onde eu consigo ver ainda um pouco de espessamento mucoso, tá? Dentro do seio. Então, eu tenho que ver o ar junto com o osso, tá certo? Então, a melhor janela é essa daí, é a janela óssea, tá bom? Mostrando um pouco da anatomia, a gente consegue ver muito bem a anatomia, né? O corneto inferior, o processo unciforme, corneto médio. Não vou cobrar isso de vocês, tá? Eu só quero que vocês saibam que o ideal é que sempre que a gente tem o seu maxilar, por exemplo, ele tem que ter o ósseo de drenagem dele tem que estar pérvio, né? Que é o infundíbulo. Os seus esfenoidais, eles vão drenar para a região etimoidal, tá? Então, existe o recesso esfenoetimoidal, ele também tem que estar livre. Existe o recesso frontal, tá? Que também vai drenar lá para a região esfenoidal, tá bom? Etimoidal, aliás. E esses recessos têm que estar livres. Então, só mostrando um pouco da anatomia. Então, a primeira imagem que vocês estão vendo, o plano é coronal. As outras duas são planos axiais. Né? É assim que a gente tem que ver os seios, né? Bem aerados. Chegamos na primeira alteração. Então, a gente está vendo que os seios maxilares estão com espessamento do revestimento mucoso e o seu maxilar direito, inclusive, tem formação de nível hidroaéreo. Tem bolhas gasosas dentro dessa secreção, tá? Então, isso significa que esse paciente tem que lavar bastante o nariz, né? Para tirar essa secreção também. Não que se ele não tivesse secreção, ele não tivesse indicação, mas que com secreção fica mais clara ainda a necessidade dessa lavagem nasal. E aqui do lado esquerdo, a gente percebe que existe um espessamento do revestimento mucoso de aspecto lobulado, tá? Aspecto arredondado. E isso pode falar a favor pra gente que tem um cisto de retenção aí ou um pólipo. A gente não consegue distinguir essas duas entidades, tá? Então, sempre que você vê espessamento lobulado, isso pode te falar a favor de pólipo ou cisto de retenção. Mais espessamento do revestimento mucoso, né? Aqui no seu maxilar esquerdo, a gente percebe que tem uma tendência a formar nível hidroaéreo. Esse paciente ele tá deitado, né? Então, tende a formar nível hidroaéreo. Além disso, tem um aspecto lobulado desse seio, né, desse espessamento mucoso, mostrando que provavelmente deve haver pólipo ou cisto de retenção aí, tá? Então, tem uma retificação aí do seio dessa secreção, né, mostrando secreção, e esse aspecto lobular. Visto no coronal, a gente percebe aspecto lobulado no seio frontal direito, aliás, esquerdo, né, especialmente revestimento mucoso. E nível hidroaéreo também. E olha só o que a gente pode perceber aí nessa imagem, pessoal. Isso é um velamento, tá? Isso o velamento é quando você não tem mais ar dentro do seio. Observe que no seu maxilar direito, a gente consegue ver com bastante nitidez que a densidade desse material tem uma área mais escura, outra área mais clara, né? No seu maxilar esquerdo, parece que a cor dessa secreção também é um pouco mais escura, aliás, mais clara, como a parte mais clara do seu maxilar direito, né? Então, isso pode falar a favor de colonização fúngica, tá? O fungo, ele pode deixar essa secreção mais hiperdensa. Fungo ou apenas uma secreção desidratada, com pouca água, né? O paciente não está lavando o nariz, pode eventualmente desenvolver essa secreção mais densa, tá? Então, isso é importante a gente citar no diagnóstico diferencial, porque o paciente precisa mudar um antibiótico, né? Tem que ser um remédio que trate fungo, tá? Mais exemplo de espessamento do revestimento mucoso, de aspecto lobulado, podendo representar pólipo ou cisto de retenção, né? Aí tem no trabeculado etimoidal e nos seios maxilares, tá? Mais exemplos aí de secreção também com densidades um pouco mais claras e escuras, né? No seu esfenoidal esquerdo, né?
pode falar a favor de pólipos, de colonização fúngica, além de pólipos ou cisto de retenção no seu maxilar, no seu esfenoidal direito, né? E essa imagem, pessoal, essa imagem é típica de sinusite crônica. Típica por quê? Porque a gente tem espessamento das paredes ósseas, né, do seu maxilar direito. Além disso, tem um pouco de calcificação dentro do seio. E outro achado, né, essa secreção, ela é um pouco mais densa, né, tem áreas mais densas. Geralmente, a sinusite torna-se crônica porque o paciente até trata para a bactéria. Mas esse tratamento é ineficaz, porque na verdade, está colonizado por fungo. Então, é um motivo para você desenvolver sinusite fúngica crônica, né? Sinusite crônica, aliás, quando o fator etiológico é fungo, tá certo? Então, memorizem aqui, especialmente o revestimento mucoso, né? Total, aqui tá tudo obliterado, mas o que tá causando aqui, o que diz que pra gente que isso é sinusite crônica, é o espessamento da parede óssea, que a gente pode chamar isso de hiperostose óssea, e dentro do seio ter alguns focos, né, calcificados no interior dele, além de uma secreção mais hiperdensa, tá bom? É a mesma imagem vista no plano coronal, tá certo? Então, sinusite crônica. Um osteoma visto na tomografia, que a gente só tinha visto na radiografia, e o seu frontal direito tem uma lesão óssea, né, benigna, osteoma. E quais são as complicações que geralmente a gente encontra nas sinusites? Pessoal, é muito raro ter complicações em sinusite, tá? Muito raro. Mas a mais comum, sem sombra de dúvida, é celulite orbitária, pré ou pós-septal, tá? A pré-septal, ela é a mais simples, né? É aquela que fica só uma celulite ao redor do olho, né? Na pálpebra, tá bom? No tecido gorduroso, à frente do globo ocular. E a pós-septal, ela é mais problemática, porque o paciente pode cursar com redução da acuidade visual. É quando o processo inflamatório infeccioso, ele vai para a região conal do olho. Isso é, onde está passando o nervo óptico, tá bom? Além disso, abscessos intracranianos, né? Essa inflamação crônica pode causar abscessos, tá certo? Meningite, claro, porque imagine que a inflamação, ela pode causar uma erosão no osso. E aí essa erosão pode fazer meningite. O pus que está dentro do seio, ele pode passar para o líquor, né? Além disso, essa região do seio esfenoidal é onde passam os seios cavernosos, né? Onde tem a região, né, clássica de trombo, né? Então, assim, é um local muito, muito nobre, tá certo? Então, mostrando para vocês uma sinusite, né, do lado esquerdo do paciente, pegando os trabeculado etimoidal e seio esfenoidal, além de um pouco do seio esfenoidal direito. E observe que a pálpebra desse paciente, essa região dos planos superficiais do globo ocular esquerdo, ela está muito diferente do lado direito, né? Tem um espessamento, edema, aumento de partes moles, isso aí sinalizando celulite periorbitária à direita. Além disso, pessoal, outra complicação, né? A gente está olhando aqui bem direitinho, a gente vê a integridade do seu frontal esquerdo. Você vê a parede óssea perfeita do seu frontal esquerdo. Mas cadê o teto do seio frontal direito? Né? Não tem. Por que não tem? Porque houve uma erosão aí desse osso, tá? Então, o pus que estava dentro do seu frontal direito, ele está em contato com o crânio, né? Com o encéfalo, com o líquor e as meninges. Então, isso aí vai causar meningite, sem sombra de dúvidas, tá? Então, é uma complicação muito séria. Uma outra complicação, que essa daí é mais benigna, mas ela parece cursar, a clínica dela lembra muito de tumor. O que é? Quando você, um dos seios, né, geralmente uma célula frontal, uma célula do trabeculado etimoidal, ela começa a acumular muco e esse muco não é drenado. Então, ela pode acabar acumulando e essa célula ficar grande e essa célula pode acabar empurrando o globo ocular, tá? Então, é como se estivesse se comportando como um tumor, mas na verdade é uma coisa benigna, tá?
Eventualmente, a pessoa pode cursar com diplopia, porque como vai empurrando um dos olhos, né, a pessoa vai acabar ficando com visão dupla. Então, isso aqui é totalmente benigno, você tira, né, faz uma cirurgia para tirar esse conteúdo daí e fica tudo bem, tá? Isso chama mucocele. E quando é que a gente vai pedir ressonância? A ressonância a gente só vai pedir quando a gente suspeita de tumor, pessoal, tá? Mas a gente consegue ver sinusite tranquilamente na ressonância. Mas a ressonância, por não nos mostrar tão bem osso, ela pode ser limitante para a gente dizer se o paciente tem sinusite aguda ou crônica, tá? Então, um exemplo aqui, né? Exemplos clássicos, né? A gente veria nas sequências que tem que o T2 mostra água, né? A gente veria espessamento do revestimento mucoso como essa água, como essa área mais branca, né? Com hipersinal, tá certo? E nesse caso aqui da esquerda, aliás, da direita, né? A gente tem componente de água dentro desse espessamento do revestimento mucoso. Então, mostrando que tem velamento, né? Desse seio, tá certo? E aí eu gostaria de lembrá-los, né? Que a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza. E o que a gente está vendo nos Estados Unidos é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, inclusive deveria ter acontecido no Brasil há muito tempo. E a gente, como médico, tem o papel de tentar tornar a sociedade mais igual, tá bom? Então, pensem nisso quando vocês forem atender os pacientes de vocês e na vida de vocês. Grande abraço.